Fala também sobre novos reforços para o Palmeiras depois da chegada de Marlon Freitas, com o mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Palmeiras com mais reforços na mira. Depois de Marlon Freitas, contratado do Botafogo por 35 milhões de reais, Palmeiras busca um zagueiro. Joaquim do Tigres e Nino do Zenit são as prioridades. Em relação a volantes, Guido Rodrigues do West Ham e Nicolas Domingues do Nottingham Forest são as maiores possibilidades. O Fabinho não volta ao Brasil antes de julho. Fabinho que pertence ao Al Ittihad, jogador da seleção. Pro ataque surgiu mais um nome. Kevin Rodrigues, 25 anos, equatoriano, pertence à União Saint-Gilloise, time da Bélgica. Tem sido um dos destaques dessa equipe, que lidera o campeonato belga e também faz boa participação na Liga dos Campeões. 27 jogos, 9 gols e 2 assistências, atleta avaliado em 5 milhões de euros ou 32 milhões de reais. Kevin, que também esteve na mira recentemente, do Boca Juniors e do River Plate. Ponta, que joga pelo lado direito, pelo lado esquerdo, tem 1,90 m de altura e 77 quilos. Jogador que surgiu no Independente Del Valle. Não, vamos falar do Palmeiras. É essa do Palmeiras que o Bruno Andrade tem uma informação muito quente e eu quero saber se já pode soltar aquela. Então, ó, eu vou dar 10 segundos pro pessoal deixar o like e aí o Bruno Andrade fala dessa informação importante envolvendo interesse do Palmeiras em jogador. Isso. Contratação. É uma posição pra trás, assim, vamos Tá bom. dar. Então, boa, o Bastidores. pessoal deixou aqui. Vamos lá, Bruno. Não, só para responder os nossos haters, aliás, agradecemos sempre as mensagens. A gente falou muito de Flamengo, mas falou de Cruzeiro, Caio Jorge joga no Cruzeiro. Falou do Alan pro São Paulo é o São Paulo, não é o Flamengo. Ou seja, a gente fala de Flamengo, mas fala muito também dos outros clubes. Eu não sei se era o assunto que o Felipe queria, mas vamos lá então. Mesmo. Sobre Palmeiras, uma apuração que a gente estava aqui tentando confirmar logo no começo da manhã. Falta aqui confirmar o valor, mas eu posso dizer tranquilamente que o Palmeiras fez uma primeira proposta para o Zenit pelo Nino e ela foi recusada. Não custa lembrar que o Zenit pede ali mais ou menos 10 milhões de euros pelo Nino. O Nino que também é alvo do Cruzeiro, alvo do Fluminense. Já deixou nos bastidores claro que a preferência é pelo Fluminense se porventura voltar ao Brasil. O Palmeiras não desistiu. Mesmo com essa primeira recusa, o Palmeiras continua muito interessado e vai fazer ou vai planejar uma segunda proposta pelo Nino, porque vê no Nino, eu não vou dizer que é o alvo prioritário, até porque buscou outros nomes, e nós falamos recentemente agora do Ibáñez. O Ibáñez também foi sondado, só que o Al-Ahly pede 25 milhões de euros, segundo a apuração do Daniel Bocato, nosso companheiro, publicou isso mais cedo. O Ibáñez foi sondado, mas muito caro, o Palmeiras nem cogitou. Já o Nino não. Mesmo com o Zenit fechando as portas, a primeira proposta foi recusada, mas o Palmeiras vai insistir e fazer uma segunda oferta pelo Nino, zagueiro ex-fluminense, hoje no Zenit. E o Nino é um cara que todo mundo, né, é o que o Bruno falou, né, principalmente Fluminense, mas agora o Palmeiras então tentando ou indo fazer uma outra proposta, o Felipe. E Marlon Freitas, enfim, é jogador do Palmeiras. O último entrave foi superado nas últimas horas. E ele dizia a respeito a 10% do valor da negociação, que pertenciam a Marlon Freitas e seus empresários. O Botafogo era contrário ao pagamento desses 10%. Só para você entender o negócio. O Palmeiras se comprometeu a pagar 35 milhões de reais. O Botafogo tinha 90% dos direitos econômicos, 10% do atleta e dos seus representantes. Pois bem, o Márcio Bittencourt e o Henrique Spetzeri, que representam o Marlon, queriam receber esses 3 milhões e meio de reais, que equivalem a 10%. O Botafogo foi jogo duro e disse que o negócio poderia cair caso eles insistissem nessa cobrança. Para não perder o acordo, o Marlon Freitas e seus representantes desistiram da cobrança dos 3 milhões e meio de reais. E o Botafogo vai ficar com 100% da grana paga pelo Palmeiras. Contei para vocês, pagamentos em 4 parcelas até janeiro de 2027. Os documentos estão sendo trocados, vão ser assinados. Marlon Freitas nos próximos dias passará por exames médicos e é o primeiro reforço alviverde para 2026, volante de 30 anos de idade, que chega com um salário pouco superior a 1 milhão de reais por mês, melhor contrato da sua carreira. Contrato de 3 temporadas. Nos tempos de Botafogo ele ganhava 600 mil mensais. John Textor ainda tentou convencê-lo a estender seu contrato para ficar no Fogão. O Marlon Freitas disse que não,
que preferiria se mudar para o Palmeiras, e é assim que vai acontecer. Para vocês entenderem como as operações por lá são complexas. O Palmeiras está atrás de zagueiro, isso não é novidade para ninguém, mesmo tendo contratado o Bruno Fux. Aí o Palmeiras tentou o Vitão, não conseguiu, o Vitão está a caminho do Flamengo. O Palmeiras tentou o Nino, não conseguiu, o Nino deve continuar no Zenit, pelo menos foi essa a última resposta do Zenit, clube russo, muda de opinião como quem muda de roupa. E aí surgiu, mais recentemente, um outro nome para o Palmeiras, do Ibanhas. Zagueiro brasileiro, apesar do nome, revelado no Fluminense, vendido para Roma, e da Roma ele foi para o Al-Ahly, da Arábia Saudita. A Roma vendeu ele por 25 milhões de euros, não, perdão. A Roma vendeu ele em 2023 por 28 milhões e meio de euros. 28 milhões e meio de euros. O salário do Ibanhas na Arábia Saudita gera na casa dos 5 milhões e 400 mil reais por mês. Zagueiro, tá? Para completar, o Palmeiras deu uma sondada lá e a resposta dos sauditas é que só sai negócio por 25 milhões de euros ou 162 milhões de reais. Não há nenhuma chance de o Palmeiras gastar tudo isso num defensor, tá? Então, o Palmeiras vai precisar buscar outras alternativas para o sistema defensivo. Vou falar agora sobre Fabinho, volante recentemente convocado para a seleção brasileira, 32 anos de idade, passagem pelo Liverpool e atualmente no Al-Ittihad, jogador que já foi pretendido ou sondado por Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e Fluminense. O último a buscar informações do atleta foi o Fluminense, e o Fabinho deixou bem claro algo que serve para os outros clubes brasileiros. Ele descarta qualquer possibilidade de atuar no Brasil a partir de janeiro. Teve uma série de sites cravando que o Al-Ittihad estava disposto a quebrar esse contrato para liberá-lo de forma antecipada. O Fabinho não vai aceitar, até porque tem direito a 11 milhões de reais por mês de salário. Se ele tem mais 6 meses de contrato na Arábia Saudita, a gente está falando de 66 milhões de reais. Que um clube brasileiro lhe ofereça 2 milhões de reais por mês. São 9 milhões de reais perdidos por mês durante 6 meses. Muita diferença para um atleta que já tem enorme capacidade financeira, mas não rasga dinheiro. Nicola, dá para cravar que o Fabinho voltará ao Brasil em julho? Também não. Essa é uma possibilidade, mas vai depender da valorização que o Fabinho vai conseguir com a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo. Tudo indica que ele será o reserva imediato do Casemiro. E se tiver a oportunidade de jogar e deixar boa impressão, é possível que surja mais um convite para que ele atue no exterior. Atleta, repito, de só 32 anos de idade, com bastante lenha para queimar. Se precisar ou tiver a intenção de voltar ao Brasil na metade do ano, não faltarão interessados. O Palmeiras e especialmente o Fluminense foram aqueles que mais demonstraram intenção, embora possa contar também que jogadores importantes do Flamengo, como Alexandre e Danilo, chegaram a fazer contato com ele, pedindo para que o jogador fosse contratado. Bora falar agora sobre o Palmeiras, mais um zagueiro descartado no Verdão. O Palmeiras não tem conseguido avançar na busca por um defensor, posição extremamente importante dentro do elenco. Primeira tentativa do Vitão, que acabou se acertando com o Flamengo, daqui a pouco a gente fala sobre o Vitão. Depois o Palmeiras sondou o Zenit para tentar a contratação do Nino. E a última informação do time russo é de que o Nino não será liberado na janela de janeiro. Mas, recentemente, o Palmeiras entrou em contato com Ibanhas, zagueiro brasileiro de 27 anos de idade, formado no Fluminense e que pertence ao Al-Ahly. A pedida do time saudita é assustadora, 25 milhões de euros ou 162 milhões de reais. Não há a menor lógica de um clube brasileiro desembolsar tudo isso por um defensor, especialmente porque o Ibanhas ganha 5 milhões e 400 mil reais por mês de salário. Vale a lembrança de que o Ibanhas se tornou recentemente um dos zagueiros mais caros do futebol mundial. O Al-Ahly foi comprá-lo da Roma por 28 milhões e meio de euros em 2023. E a participação do Ibanhas no Campeonato Saudita é das melhores. Jogador extremamente rápido, bom de cabeça, sai bem com a bola nos pés. Temporada atual de 19 jogos, sempre como titular e 2 gols marcados. É isso aí, rapaziada. Vamos ficando por aqui com estas informações do Verdão para você se manter sempre muito atualizado aqui no canal, beleza? Informações com o Nicola, ESPN Esporte, trazendo informações importantes de reforços de mercado da bola, que tem agitado bastante nos últimos dias. Todo mundo está aguardando contratações, não é verdade? Comente aqui embaixo o que você achou sobre a notícia. Qualquer notícia pra gente poder trocando aquela ideia sadia, fechou? Fortalece com like, se inscreva no canal, voltaremos a seguir para mais notícias. Um forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu tropa, fui!